Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luz e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje vamos continuar a falar de Orville, né? Vamos continuar a falar da terceira temporada. Já estamos no 5º episódio, chegamos à metade da terceira temporada, faltam mais 5 episódios para a gente conversar depois desse. E o episódio de hoje é chamado A Tale of Two Topas. Tá? Eu Tô falando os títulos agora em inglês para ficar mais bonito ou até mais feio, não sei, meu inglês é péssimo mesmo, uma paciência. Bom, vamos falar então do episódio, que, gente, foi um baita episódio. Eu gostei muito desse episódio. Foi um episódio legal pra caramba, né? O próprio título já fala, né? Ele vai abordar justamente o filho, né? Do Bortus, né? E do Clyden, né? O Topa, né? Que sofreu aquela operação, né? De mudança de sexo na primeira temporada, porque ele nasceu mulher. E agora ele está querendo cada vez mais, entendeu? Se filiar à União, né? Ele está fazendo até simulações de ataque de naves onde ele é o capitão, né? E aí ele vai trocar umas ideias lá com a comandante Kelly, né? E a comandante Kelly adora a ideia, né? Ela vai, inclusive, ciceronear, né, o nosso Topa para começar a pensar nisso, né? Ele vai começar a andar com ela, né? Para ver como é que uma comandante, como é que uma militar da União trabalha, esse negócio todo, né? Só que o Topa também confidencia para Kelly que está sentindo alguma coisa estranha, que está se sentindo infeliz. Chegou até a falar de algumas vontades de suicídio, assim, implícitas, né? E a Kelly, claro, tá percebendo, né, que o Topa ali tá com a sua sexualidade ali aflorando, né, no caso, né? E como ele nasceu menina, né? A sua sexualidade está aflorando agora na adolescência, né? E isso está provocando uma crise nele e ele está meio que pedindo um socorro ali, né? Isso é claro que vai despertar, né, uma briga muito braba na família do Topa, né, que o Bortus sempre teve aquela visão mais liberal, né, de não ter que obedecer às tradições altamente misóginas dos Moclans, né, enquanto que o Clyden é a misoginia em pessoa, né. Quer dizer, o Clyden continuando a fazer aquele relacionamento altamente tóxico, né, que a gente está vendo. Esse relacionamento do Clyden com o Bortus é tóxico pra caramba, gente. Eu não gosto de usar muito palavras na moda, não, mas não tem como não usar essa palavra nessa situação. E aí vai ficar aquela coisa, né? Vai chegar uma hora, né, que o Topa vai acabar descobrindo que era uma menina, né, quando era criança, né? Até de uma forma indireta pelo Bortus e pela Kelly, né, o que vai deixar o Clyden completamente louco, né? Ela nunca, o Topa nunca viu uma Moclan fêmea, né? E aí a Kelly vai entrar no simulador, vai mostrar, entendeu? A escritora lá da primeira temporada que defendeu o direito do Topa ter, né, um sexo feminino lá na primeira temporada, naquele julgamento Moclan, né? E aí o Topa vai, né, finalmente, né, fechar, né, em querer trocar o sexo e voltar a ser mulher de novo, para desespero do Clyden, né, no caso, né. Só que essa coisa não é muito simples, né. Juridicamente até era simples, no sentido de que pelas regras da União só precisava um pai consentir, né, um dos responsáveis consentir se ia haver a operação de mudança de sexo ou não. E aí o Bortus consentiria, mas tudo terminaria numa boa. O grande problema nisso é que os Moclans não iam aceitar esse tipo de coisa e a União precisava dessa aliança com os Moclans, né, que os Moclans não saíssem da União, até pelo problema da Querela Kaelon, né, no caso, né, que eles precisavam estar unidos para lutar contra os Kaelons, né. E aí uma almirante, né, diz que o Conselho da União deliberou por mais de 9 horas sobre isso e acabou proibindo que a doutora Claire fizesse a operação de mudança de sexo, né? E aí, né, isso vai deixar o Topa completamente arrasado, né? A doutora Claire, inclusive, sugere que ela, né, dê baixa, né, como oficial e vire uma médica civil para poder operar o Topa, né? E aí o Isaac é que vai aparecer para salvar o dia, dizendo que o Isaac não tinha ligação militar nenhuma, como
com a União, né? Porque na verdade ele estava mais lá registrado como uma espécie de observador e ele não era afiliado à União. Ele poderia fazer essa operação por debaixo dos panos, que foi o que acabou acontecendo, né? Não sem antes o Clyden tentar interferir, mas aí o Clyden, quando foi tentar descer a mão no Android, né? No Android Keylon, acabou, né, quebrando a cara, né? E saiu batido. E aí o nosso Isaac acabou fazendo a operação, né? Agora, é claro que aquela almirante que havia vetado a operação percebeu que foi uma armação, né, que o Capitão Ed e a Kelly fizeram, né? Ela passou um esporro generalizado nos dois, né? Quer dizer, como a gente fala aqui no Rio, né? Ela pagou geral pra cima do Ed e da Kelly, né? Coisa e tal, né? E os Moclans só não desfizeram a aliança por quê? Porque foi um Keylon que fez a operação. E aí eles ficaram com mais raiva ainda dos Keylons e decidiram manter a aliança por causa disso, né? Quer dizer, foi uma sorte muito grande, né? Porque quase que o Capitão Ed e a Comandante Kelly vão pro ralo numa brincadeira dessas, vão pro saco numa brincadeira dessas aí, né? E isso é interessante que no final do episódio você tem, né, a própria doutora Claire começando a querer se aproximar do Isaac de novo, porque o Isaac fez um ato bom, né? Mesmo com o Isaac dizendo em toda a sua frieza ali de máquina, né, que estava fazendo aquela operação muito mais com o interesse de melhorar o relacionamento dele com a tripulação, que ainda estava muito ruim por causa da questão Keylon, né? Então, quer dizer, foi um episódio que começou a tentar limpar a barra do Isaac um pouco, embora eu continue a dizer para vocês, né, como eu disse lá no primeiro episódio, que é muito complicado, né, você perdoar uma situação dessas, né, que é muito complicado você perdoar uma situação de genocídio, né, mas, né, é aquela coisa, né, a gente está vendo aí a parada meio colorida, né, meio bonitinha, né? É um episódio que tem um final que tem um final feliz, tem um happy end, né? Que está tentando buscar a regeneração do personagem do Isaac também, né? Embora essa questão eu não veja que ela seja tão fácil assim de ser resolvida, né? Agora, uma coisa aparentemente acabou, a gente não sabe o que vai aparecer nos próximos 5 episódios da terceira temporada, mas pelo menos por hora, tá? O relacionamento do Bottas com o Clyden acabou, né? Porque o Clyden simplesmente fez as malas e foi embora, apesar dos apelos, né? Tanto do Tolpa quanto do Bortos, né? Mas o Clyden tá lá, totalmente cego, né? Pelo ódio, totalmente cego pela tradição da cultura dele, né? Não consegue abrir a cabeça, né? E não consegue perceber que o filho viveria de uma forma extremamente infeliz dentro daquela misoginia toda, e ele acaba caindo fora. Confesso a vocês que eu tive até uma espécie de sensação de alívio ao ouvir isso, né? Mas a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos 5 episódios, se vai haver uma reaproximação, se o marido do Bortos lá, né, o Clyden, ele vai se regenerar, alguma coisa assim, se ele vai abrir um pouco mais a cabeça, e aí a gente vai conversar sobre isso nos próximos episódios aí, né? Ou de repente, né, se houver também uma quarta temporada de The Orville, né? A gente não sabe ainda se vai acontecer isso, né? Mas foi um episódio muito bacana de hoje. Eu confesso a vocês que eu gostei muito de ter visto esse episódio aí sobre o Tolpa, né? E sobre essa coisa de resolver a sexualidade do Tolpa. Porque, lembrando sempre que a ficção científica é uma metáfora do que a gente vê nos nossos dias atuais, né? Sobre as questões dos nossos dias atuais. O que tem de família aí, que tem esse problema, né, de pessoas que acabam depois virando trans, coisa e tal, né, e a família não aceita isso, não está no gibi. E esse episódio está justamente levantando essa questão, abordando essa questão. Mais um grande ponto para The Orville, que realmente é uma baita de uma série de ficção científica, e o pessoal que está fazendo Jornada nas Estrelas tem que olhar muito para The Orville. Tinha que chamar o Seth MacFarlane para trabalhar com eles, entendeu? Tinha que chamar o Jon Favreau, que é consultor desses episódios, né? Pô, tudo certo, tudo perfeito, entendeu? Tem a galera de Jornada nas Estrelas trabalhando com eles, entendeu? Outro dia tem um episódio dirigido pelo Robert Duncan McNeil de novo. Gente, é isso, cara.
Orville seria um acréscimo, o pessoal, acretar o pessoal de Orville Star Trek seria uma maravilha, mas, né? Pelo menos eles estão fazendo de Orville e a gente está podendo fazer esses vídeos aqui e bater uns papos muito legais sobre esses episódios aí. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, desejando a vida longa e próspera. Mais uma vez, tá? A gente, numa outra oportunidade, a gente conversa sobre The Orville. E não deixem de seguir o Diário do Capitão nas mídias sociais, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.